Você acorda, vive seu dia normalmente e acredita que está tudo bem com sua saúde. Mas e se eu te dissesse que pequenos hábitos, aparentemente inofensivos, estão destruindo seu corpo aos poucos, em silêncio? O mais assustador é que você provavelmente faz isso todos os dias, sem dor, sem aviso imediato, mas com consequências que podem aparecer quando já for tarde demais. Primeiro erro: ignorar o cansaço constante. Não é normal viver exausto o tempo todo. Seu corpo pode estar pedindo ajuda e você está apenas tomando mais café e seguindo em frente. Segundo erro: dormir mal. Dormir pouco ou com baixa qualidade afeta seu cérebro, seus hormônios e até seu coração. É durante o sono que seu corpo se recupera e você pode estar roubando isso dele. Terceiro erro: alimentação desregulada. Pular refeições ou viver de alimentos ultraprocessados pode parecer algo comum, mas está sobrecarregando seus órgãos todos os dias. Quarto erro: ignorar sinais do corpo. Dores frequentes, tonturas, alterações no apetite. Nada disso surge por acaso. Seu corpo fala. O problema é que quase ninguém escuta. Quinto erro: sedentarismo silencioso. Ficar horas sentado, sem movimento, vai muito além de falta de exercício. Isso afeta a circulação, músculos e até sua saúde mental. Sexto erro: automedicação. Tomar remédios sem orientação pode mascarar sintomas e esconder doenças que estão evoluindo por trás. E o mais perigoso de todos: acreditar que isso nunca vai acontecer com você. É exatamente assim que muitas doenças avançam, sem serem percebidas. E quando você ignora esses sinais repetidamente, o corpo para de avisar e começa a reagir. O que antes era leve se torna intenso. O que era passageiro se torna constante. E o que poderia ser evitado passa a ser inevitável. O sétimo erro está no estresse constante. Viver sob pressão, ansiedade e tensão diária não afeta apenas sua mente. Seu corpo reage a isso o tempo todo, liberando substâncias que, em excesso, começam a causar danos reais. Com o tempo, o estresse pode enfraquecer seu sistema imunológico, afetar seu coração e alterar completamente seu equilíbrio interno. O problema é que muitas pessoas já se acostumaram a viver assim, como se fosse normal. O oitavo erro é a falta de hidratação. Beber pouca água pode parecer algo pequeno, mas impacta praticamente todas as funções do seu corpo. Seu sangue, seus rins, sua digestão, tudo depende disso para funcionar corretamente. Quando você não se hidrata o suficiente, seu corpo entra em estado de alerta. E mesmo que você não perceba imediatamente, os efeitos começam a surgir: cansaço, dor de cabeça, dificuldade de concentração. Sinais que muitos ignoram. O nono erro é negligenciar sua saúde mental. Pensamentos negativos constantes, ansiedade, tristeza profunda. Tudo isso também adoece o corpo. Não existe separação real entre mente e físico. Um influencia diretamente o outro. E quando a mente não está bem, o corpo sente. Dores aparecem sem explicação clara. O sono piora. A energia desaparece. E aos poucos, você entra em um ciclo difícil de quebrar, sem nem perceber como começou. O décimo erro é viver no automático. Fazer tudo sem prestar atenção no próprio corpo, nos próprios limites, ignorando sinais emocionais e físicos. Quando você deixa de se observar, perde a chance de perceber problemas ainda no início. A rotina engole seus dias e você apenas segue. Trabalha, come, dorme, repete. Mas nesse ciclo, algo importante se perde: a consciência sobre sua própria saúde. E sem perceber, você se afasta cada vez mais de si mesmo. O 11º erro é normalizar o que não é normal. Sentir dor frequente, cansaço extremo, falta de ânimo, não são coisas que deveriam fazer parte da sua rotina. Mas muitos aceitam isso como se fosse inevitável. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando o anormal se torna comum, você deixa de buscar ajuda, deixa de investigar e permite que problemas pequenos cresçam, até se tornarem difíceis de controlar. O 12º erro é negligenciar exames de rotina.
A ausência de sintomas não significa ausência de doença. Muitas condições graves evoluem. Exames simples poderiam detectar alterações precoces, poderiam evitar complicações, mas são constantemente adiados, deixados para depois, até que o depois se torne tarde demais. O 13º erro é não respeitar seus limites físicos. Forçar o corpo além do que ele suporta, ignorar dores, ultrapassar o cansaço. Tudo isso gera um desgaste acumulativo que cobra seu preço com o tempo. Seu corpo não esquece os excessos. Ele registra cada esforço além do limite e em algum momento responde. Seja com lesões, inflamações ou exaustão profunda, a conta sempre chega. O 14º erro é a má postura constante. Passar horas curvado, olhando para baixo sem alinhamento corporal, parece algo pequeno, mas afeta músculos, articulações e até sua respiração. Com o tempo, surgem dores crônicas, tensões e limitações. O que começou como um simples hábito se transforma em um problema persistente, que poderia ter sido evitado com pequenas mudanças. O 15º erro é ignorar pequenos desconfortos diários. Aquela dor leve, aquele mal-estar passageiro, parecem insignificantes, mas muitas vezes são os primeiros sinais de algo maior começando a se desenvolver. O problema é que, por serem leves, você aprende a conviver com eles, se adapta. Mas o corpo não esquece. Ele acumula. E aquilo que era pequeno com o tempo pode se transformar em algo muito mais sério. O 16º erro é não desacelerar. Viver sempre com pressa, sem pausas, sem momentos de descanso real, faz com que seu corpo nunca tenha tempo de se recuperar completamente. E sem recuperação, não existe equilíbrio. Seu organismo entra em um estado constante de desgaste, e isso aos poucos afeta tudo: sua energia, sua imunidade, sua saúde mental e física. O 17º erro é negligenciar a respiração. Pode parecer estranho, mas respirar mal, de forma superficial e acelerada, impacta diretamente seu corpo. Reduz a oxigenação e aumenta o estresse interno. Respirar é automático, mas a qualidade da sua respiração faz diferença. E quando ela é negligenciada, o corpo inteiro sente, desde a mente até o funcionamento dos órgãos. O 18º erro é ignorar o próprio corpo emocional. Guardar sentimentos, evitar lidar com dores internas, tudo isso não desaparece, apenas se acumula e se manifesta de outras formas. Muitas vezes o corpo expressa aquilo que a mente não consegue resolver, em forma de dores, cansaço extremo, falta de energia, sinais que vão além do físico. O 19º erro é acreditar que sempre há tempo, que depois você cuida, que depois você muda, mas o tempo não avisa quando está acabando. Adiar o cuidado com a saúde é um dos hábitos mais perigosos, porque quando a urgência chega, muitas vezes já não existe mais a mesma chance de voltar atrás. E então você começa a perceber. Os sinais fazem sentido, os hábitos começam a se conectar e aquela sensação de que estava tudo bem começa a desaparecer. A verdade é que seu corpo sempre esteve falando com você, em cada cansaço, em cada dor, em cada desconforto. Mas ouvir exige atenção e mudança. E agora que você sabe disso, não dá mais para ignorar. Não dá mais para fingir que não viu. A consciência traz responsabilidade e também a chance de fazer diferente. Porque, apesar de tudo, ainda existe tempo. Tempo para mudar hábitos. Tempo para cuidar de si. Tempo para interromper esse processo silencioso antes que ele avance ainda mais. Mas essa mudança não começa com algo grandioso. Começa com decisões simples, pequenas atitudes que, repetidas todos os dias, podem transformar completamente sua saúde. Dormir melhor, beber mais água, ouvir seu corpo, respeitar seus limites, procurar ajuda quando necessário. São escolhas que parecem pequenas, mas têm um impacto enorme ao longo do tempo. Cuidar da sua saúde não é sobre perfeição. É sobre consciência, sobre parar de ignorar o que seu corpo está tentando te mostrar todos os dias. Então a orientação é simples. Comece hoje. Não espere o momento ideal. Não espere piorar. Escolha um hábito, apenas um,
e comece a mudar agora. Seu corpo não precisa de promessas. Ele precisa de atitudes. E se você entendeu a mensagem deste vídeo, transforme isso em ação. Cuide de você enquanto ainda há tempo. E se esse conteúdo te abriu os olhos, se inscreva no canal e continue aprendendo a proteger aquilo que você tem de mais importante, sua saúde.